A graça e paz, amados, novamente para os que estão aqui e primeiramente para os que estão nos assistindo. Estamos em poucos aqui, mas tem muitos aí do outro lado da telinha, atrás da quarta parede, e eu creio que nós temos alcançado aí um grande número de pessoas, mas eu confesso, né, irmã, que presencial é muito melhor, né? E eu sinto falta dos irmãos, eu estou sentindo falta de muita gente, nós temos sentido falta de muita gente. E não use, né? Quero deixar um alerta para você que está em casa. Não use dessa circunstância para poder se acomodar, né? Tanto da facilidade de ter a projeção, quanto, né, das questões restritivas relacionadas aí à pandemia, né? Não use isso de argumento para poder folgar, porque os tempos não estão fáceis, né? É tempo da gente vigiar, é tempo da gente estar próximo, é tempo da gente ser lenha na fogueira, é tempo da gente ser, né, brasa junto ao braseiro. E eu gostaria de estar falando algo, amado. O tema dessa ministração é transformados por tua glória, ou transformados de glória em glória. E segue um pouco do que eu já tenho falado há algumas semanas. O versículo chave, o versículo principal está lá em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 17. Você que está em casa, acompanha conosco. E diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse versículo, ele tem falado muito forte comigo. Isso aqui é Paulo revelando sobre um propósito da vida cristã, um propósito do que Deus deseja fazer na nossa vida. Sabe, amado, enquanto nós não alcançarmos esse ponto de ser, de fato, transformados de glória em glória, e isso eu não entendo como algo estático, algo que aconteceu, algo que vai acontecer um dia, mas é algo contínuo, que nós vamos sendo transformados de glória em glória, né? Eu creio numa continuidade dessa ação do Espírito Santo em nós, onde, né, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir a boa obra. Aquilo que Deus fez com a gente nos dias passados, né? Nós falamos aqui sobre o processo que Deus já começou. Ele também já começou um processo em nós, né? Mas é importante, dentro desse processo, primeiro, não sair do caminho. Segundo, eu permanecer dentro do propósito e atento àquilo que Deus deseja fazer. E uma dessas coisas está diretamente relacionada à transformação. Amém? Fala assim: Deus, Ele deseja me transformar à imagem do seu Filho. E isso, amado, é uma verdade que nós precisamos crer. Mas um problema muito sério é que nós enxergamos muito com os nossos olhos naturais e queremos muito ver para crer, né? A gente tenta enxergar tudo na perspectiva dos nossos olhos, mas é óbvio, né? Se a gente não vai enxergar com os olhos, a gente vai enxergar como, né? Não vai enxergar. Mas dentro de uma questão, de uma visão espiritual, amado, os nossos olhos, os nossos olhos naturais pertencem a essa natureza. E assim como essa natureza é corrompida, os nossos olhos também são corrompidos. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, né? Que grandes trevas serão. Então, a Bíblia comparando os olhos, né, sendo aí guia para todo o corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Então, dentro desse contexto, eu te pergunto, né? Olhos bons, né? E nós já falamos sobre isso. Quem é bom? Jesus foi questionado em relação a isso, né? Quando chegou alguém para ele e falou assim para ele: bom mestre.
Aí o que Jesus falou? Não, bom é o Senhor. E tem uma chave nisso daí, amado. Se os olhos forem bons, se os olhos forem bons, quem é bom? O Senhor. Isso mostra exatamente, né, o Senhor na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia. Ele tem olhos, né? E a Bíblia mesmo fala, Provérbios 15, capítulo 15, versículo 3, olha só que legal. Esse aqui é um versículo interessante, que tem gente que tem medo de Deus por conta desse versículo aqui. Provérbios 15, 3 fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e os bons. Assim, amado, os olhos de Deus sabem distinguir o que é bom e o que é mal. E eu quero, né, o que eu quero dizer com isso é que os olhos do Senhor, amado, assim como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, os olhos do Senhor são bons e Ele sabe distinguir bondade e maldade. E o nome disso, né, isso que eu estou falando, está relacionado a olhos espirituais, visão espiritual. Se os olhos do Senhor são bons e os meus olhos naturais são maus, eu que preciso enxergar conforme a visão que Deus tem. Vocês estão entendendo? Quem está aqui comigo? Eu que preciso enxergar segundo ao prisma dos seus olhos. O caminho do Senhor é mais alto que os meus. Isaías 55:9 fala isso, assim porque como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Entendam, amado, que há uma qualidade diferenciada, sobrenatural, a respeito daquilo, da forma como Deus vê, Deus pensa, Deus caminha. E a gente está falando aqui sobre caminhada, porque ser transformado de glória em glória, num processo que começou dentro do Evangelho, fala de percorrer até o dia da chegada da glória, até a gente, né, ver, né, os 24 anciões derramando sobre a terra, né, derramando aos pés de Jesus as suas coroas, assim como nós, né, teremos nossas coroas, os nossos galardões, e oferecendo ao Senhor de gratidão, porque a gente não vai poder suportar tanta glória. Mas dentro desse processo, amado, entenda que a gente não pode querer enxergar as coisas de maneira natural. Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. E esse é um problema, porque a gente entra numa batalha com métodos naturais. A gente entra numa batalha querendo, né, já começando a se armar na briga com o inimigo. Qual que é a primeira coisa quando você vê, né, numa briga, a pessoa já fecha a mão. Começa a ter discussão, a pessoa já fecha a mão, ou não, né? Ou vê uma situação de perigo, já sai correndo, não é assim? Ou a pessoa se prepara para se defender, para ir para cima, né? Ou a pessoa dá um jeito de fugir numa situação de confronto, numa briga. E um exemplo disso é o próprio povo de Israel, vindo no deserto, né? Com a promessa para um lugar para poder chegar, e ali um espia de cada tribo sendo designado para poder espiar a terra, e 10 deles olhando para a circunstância com os olhos naturais e falando assim, até reconhecendo que tinham coisas boas naquele lugar. Não, realmente ali é um lugar bom para se estar, ali é um lugar bom para ir. Isso, né, esse propósito de Deus na minha vida vai ser um negócio muito bom se acontecer realmente. Só que ali tem gigante, e ó, correram, saíram do propósito. 10 espias que foram designados para serem precursores daquilo que Deus ia realizar na vida de toda aquela geração, simplesmente, né, reconheceram que a terra era boa, mas somente 2 tiveram fé e olharam para aquele lugar com os olhos de Deus, ou seja, com os olhos da
própria promessa de Deus. Eles não olharam aquela terra com os olhos naturais, apesar de reconhecer, realmente, tem gigantes lá, mas Deus falou e Ele vai cumprir. Esses são os olhos sobrenaturais, é o olho da fé. Esses dois, amado, dentro desse contexto que a gente está falando, eles seguiram no propósito da caminhada deles. Começaram, né, lá no deserto, ou talvez lá no Egito. Eles, né, saíram do Egito ou não, né, nasceram no deserto, não sei exatamente, mas digamos, né, começaram lá no Egito e vieram, né, percorrendo o caminho do propósito, o caminho da fé, sendo transformado de glória em glória, com a nuvem de glória cobrindo eles, com a coluna de fogo cobrindo eles, com eles vendo, né, o maná descendo sobre aquele lugar todos os dias, o suprimento, né, o fornecimento de carnes pelas cordonizas, a terra se abrindo, engolindo os que se desviaram ali, né, família de Corá, e muitas coisas acontecendo, Deus manifestando a sua própria palavra, a sua própria vontade, escrevendo nas tábuas, né, desejando escrever nas tábuas dos corações daqueles homens de pedra, né, aquelas tábuas de pedra, Deus entalhando a sua palavra. Ó, filho, é isso aqui que eu quero fazer com você, e dando martelada neles ali, 40 anos, e Deus falando, tem um propósito com isso, filho. Você está sofrendo no deserto, eu tenho propósitos com isso. Você está passando luta no deserto, eu tenho um propósito a ser cumprido com isso. A diferença, amado, é que 10 pereceram no deserto, 2 entraram. E exatamente 2 que tiveram os olhos da fé, que não esperaram ver para crer, que não esperaram acontecer para entender. E eu não quero aqui quantificar quantas pessoas vão ficar no deserto de hoje, que nós temos deserto, sim ou não? Estamos passando por deserto, sim ou não? Eu não quero quantificar quantas pessoas vão ficar, né? Mas eu quero afirmar, baseado na própria palavra, que só seguirão em frente ao propósito de Deus aqueles que andarem por fé e não por vistas. A gente pode, né, pelos olhos naturais, a gente olhar uma igreja vazia assim, como essa, e várias outras, e falar assim: ixi, o mover de Deus parou. As pessoas não querem mais saber de Deus. A gente simplesmente pode olhar pelos nossos olhos naturais e ver determinadas coisas acontecendo e falar assim: não, Deus não tem nada para fazer nesses tempos. Deus não vai fazer acontecer nada, amado. Só vão seguir dentro do propósito daquilo que Deus já começou, amado, aqueles que andarem por fé e não por vistas. Hebreus 11 fala exatamente isso, para a gente andar por fé e não por vista, que a fé é certeza de coisa que a gente não vê, é certeza que está ali, logo ali na frente, porque Deus prometeu que estaria ali. Tem um chão ali na frente, que Deus falou que estaria ali quando eu fosse chegar lá, pisar. Não estou vendo o chão, mas quando chegar lá, o chão vai estar lá. E falando ainda de uma dessas 2 pessoas que olharam e creram, Josué, por exemplo, ele estava no caminho de Jericó, Moisés já tinha morrido. Se você ver ali, começar a ler o livro de Josué, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver essas coisas acontecendo. Josué, ele viu muitos milagres no próprio deserto, Deus fazendo muitas coisas através da vida de Moisés. Só que chegou um momento onde Josué foi designado para poder estar à frente de algo ali, e Deus começou com Josué com uma palavra: Josué, seja forte e corajoso. Sabe, amado, o que nós precisamos para seguir não são sinais. O que nós precisamos para seguir é uma palavra de Deus. Deus, se tu falou que eu tenho que ir, eu vou. Se tu falou que eu vou ficar, eu fico. Mas como Moisés também disse: não faz eu sair desse lugar se sua presença não for comigo. É a presença.
É a presença que determina a minha direção. Não é a minha vontade, não são as minhas vistas, mas é um propósito eterno que eu não enxergo e não vou cumprir de maneira natural. Josué, foi ali incentivado por Deus, foi ali animado por Deus. Deus anima Josué dizendo assim: ó, ser forte e corajoso, não temas, crê somente. E diante disso, o que aconteceu? Ele já começou passando pelo Jordão. Então no Egito, nas costas do Egito, o Mar Vermelho se abriu, mas à frente da renovação do propósito de Deus, um Jordão também se abriu, no mesmo poder. Olha só, tremendo, né? Ele viu, né? Ali o Jordão se abrindo para eles poderem passar. E muitas coisas se realizaram ali. Ele buscou a própria santificação do povo, circuncidando o povo, celebrando a Páscoa. Ou seja, no meio do caminho do propósito daquilo que Deus tinha para ele, no meio disso, antes de cumprir, antes de conquistar a primeira cidade, que seria Jericó, isso está lá em Josué capítulo 5, versículo 13. Só o versículo 13 eu queria ler com você. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. A gente está falando sobre olhos aqui. Josué levantou os olhos e olhou, e eis que se achava de pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele disse-lhe: és tu dos nossos ou é dos nossos adversários? Olha os olhos da lógica, né? Josué viu um homem parado com uma espada nua ou desembainhada. Sim, isso aqui vai dar treta mesmo. Já pensou assim: vai dar ruim, mano. Deixa eu fechar minha mão aqui que o negócio vai esquentar. Deixa eu, né? A coisa vai ficar preta aqui pro meu lado. Esse cara aí. E aí, mano? Imagina, né, se fosse nos dias de hoje. E aí, mano? Você é dos nossos ou você é contra nós? Foi isso que ele perguntou, né? Tu és, finalzinho do versículo 13. Põe aí. Finalzinho do versículo 13. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué, ele não sabia quem que era esse homem. Não sabia. Põe o versículo seguinte, 14. E respondeu: não, nem uma coisa, nem outra. Eu não sou nem do seu exército, nem do exército do inimigo. Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E ele fez Josué assim. Sabe, amado? Parecia que ia sair briga aqui, parecia que ia sair algo ruim aqui, vamos dizer, né? Josué não sabia que esse homem era um comandante da guarda do Senhor, um anjo de Deus. Quando Josué percebeu diante de quem ele estava, o que ele começou a fazer? Adorar. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Entrar num ambiente de santidade, numa condição de santidade. E foi posteriormente a isso, amado, que Josué ele teve a resposta da derrota de Jericó. E olha, do jeito mais louco que poderia ser. Se você ler aí o capítulo 5, 6 em diante, Josué capítulo 6, versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué, não tinha derrotado ainda não, mas disse o Senhor a Josué: olha, olha Josué. Aqui, né, o sentido desse olha é: perceba, entreguei na tua mão Jericó e seu rei e os seus valentes. O que eu quero dizer com isso, amado?
Não é porque você está caminhando no propósito que você esteja imune a reagir de um modo natural diante das circunstâncias. Por exemplo, Josué aqui ele usou a lógica, né? Esse cara aí com espada na mão, com certeza vai dar ruim aqui. E aí, você é a favor ou você é contra a gente, né? E aí, você é de direita ou você é de esquerda? Você é mesmo? Você é de direita ou você é de esquerda? Você vai ficar aí parado ou vai seguir a gente? Você vai lutar ou vai se render? Você vai brigar ou você vai desistir? O anjo respondeu: não, nenhuma coisa, nem outra. Tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está é santo. Começa a adorar. É isso que você tem que fazer. A resposta é nem uma coisa nem outra. Você veio até aqui, amado. Você caminhou até aqui dentro do propósito de Deus. Eu quero te dizer, para adorar, Deus vai lutar as suas lutas. Deus vai lutar as suas lutas da maneira mais louca enquanto você adora. Esse é o papel de uma igreja com propósito. Esse é o papel de uma igreja que tem propósito eterno. Uma igreja que adora, que atrai a presença dEle. Sabe, a gente quer fazer tudo de uma maneira racional, e eu mesmo tenho muita dificuldade com isso. Sou segmento de exatas, né? Então tudo tem que ter conta, tudo tem que ter resultado, tudo tem que ser calculado, tudo tem que ter lucro, né? Ou menos prejuízo, qualquer coisa nesse sentido, para definir se é pior ou melhor tomar uma certa decisão. Mas entendam, amado, que as coisas eternas não se compram com dinheiro. As coisas eternas não se compram com esforço braçal. Não é uma lógica natural. É algo sobrenatural que vem por processos sobrenaturais. E esse processo que eu e você precisamos encontrar está no meio desse caminho, de onde Deus nos chamou e para onde Deus quer nos levar. Eu creio que, essa é uma palavra para a igreja do Senhor, para quem está no caminho. Tem muitos se perdendo no caminho, tem muitos deixando o caminho, tem muitos se afastando, se esfriando no caminho, perdendo o propósito no caminho. Sabe, amado, as coisas eternas, o preço a se pagar pelas coisas eternas, estão relacionados com ações espirituais, sobrenaturais, oração e lágrimas. As suas orações, os seus clamores, Apocalipse capítulo 5, versículo 7 diz que enchem as taças celestiais, harpas e taças. São as orações dos santos, as lágrimas dos santos, o choro dos santos, que o Senhor diz também em Apocalipse 7, que Deus enxugará todos os olhos, todas as lágrimas, amados. Deus enxugará toda lágrima derramada, toda oração feita, está lá no céu, enchendo uma taça. Toda oração feita, todo clamor, algo sobrenatural, ferramenta espiritual, ferramenta sobrenatural, enchendo essas taças. Que lá em Apocalipse, eu não quero ser escatologicamente profundo aqui, mas lá em Apocalipse fala que essas taças seriam cheias, que o anjo tomaria ali em Apocalipse capítulo 8, fala que o anjo tomava aquele incensário cheio de fogo do altar, colocando fogo do altar, que tinha aí as orações dos santos, e derramou sobre a terra, e ali houve trovões, relâmpagos e terremoto. Tem um propósito eterno para ser cumprido através da sua oração de hoje, através do seu clamor de hoje, amado. Você pode não entender plenamente com seus olhos naturais, mas tem algo espiritual acontecendo.
Deus é gerador das coisas eternas. Tudo que é eterno provém dele, e tudo que é eterno também vai para ele. E olha só, eu não quero gerar medo, temor aqui, não gosto disso, ficar gerando pânico nas pessoas, como se já não fosse, se houvesse pânico suficiente, Mas tem os irmãos que falam assim, você não veio a Deus pelo amor, você vai vir pela dor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Tem gente que tem medo desse versículo. Tinha um versículo escrito na porta de uma casa, assim, todo mundo passava, Você já viu? É da hora mesmo. Você passa, os olhos do Senhor estão. Ai, meu Deus, deixa eu desligar o celular. Os olhos do Senhor. Deus está olhando você com seus olhos. Mas entenda, amado, quando o clamor, quando as orações, entenda a oração como uma moeda espiritual, como um preço a ser pago, um preço terreno que nós temos que pagar dentro do nosso tempo. Quando nós derramamos as nossas lágrimas, quando nós clamamos, isso tem um peso espiritual e é eterno. Todas essas orações dos santos são reunidas. E o povo que negligencia a oração nesse tempo, amado, é isso que eu quero despertar para a vida de oração. Quando em vida a oração é negligenciada, essa dívida de lágrimas e de choro, ela vai ser paga, sabe como? Com choro e ranger de dentes. Misericórdia, pastor. Mas é o que fala, eu quero só para você refletir comigo. Só para você refletir comigo. Tem 8 trechos da palavra que fala sobre choro e ranger de dentes. Todos eles quem fala é Jesus. Se tem alguém que manja de mundo espiritual é Jesus, O cara manjado de mundo espiritual. Não tem ninguém que manja mais do que ele. E ele fala a respeito do mundo espiritual. E ele fala assim, eu vou dar os exemplos aqui, não vou falar sobre todos eles, mas sobre choro e ranger de dente. Mateus capítulo 8, versículo 11 a 13, não precisa colocar não, tá, Jô? Fala sobre a cura do centurião, fala sobre a negligência dos filhos do reino, fala de pessoas que não têm fé. E Jesus fala, ao final disso, que essa negligência, que essas pessoas vão ser lançadas fora, e ali vai haver choro e ranger de dentes. Outro exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 36 a 43, parábola do joio e do trigo. Os escândalos, a prática da iniquidade seria juntada e lançada na fornalha. E Jesus diz, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 47 a 50, mais um aí para conta. A parábola da rede, daqueles homens ali tendo uma grande pesca, uma grande produção ali de peixes, e selecionando os peixes bons e maus, os grandes e os pequenos, aqueles que seriam bons ou ruins, e os que seriam lançados fora, ele dizendo, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14, parábola bem conhecida, que é das núpcias, as bodas do filho do rei, uns não querendo participar, arrumando desculpa, e outros ali entrando na festa de maneira inapropriada, vestido de qualquer forma, e ele foi lançado fora, e ele disse, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mais um para conta, Mateus capítulo 24, vocês estão com medo, gente? Ô pastor, você está tocando terror aqui, hein, pastor, hoje. Não, vamos terminar aqui, são 8 exemplos. Estou no 6º, aguenta aí. No 5º. Mateus 24, 45 e 51 fala sobre o servo bom e o servo mau, o servo bom e o negligente. E ali, olha só, presta atenção, igreja, presta atenção, igreja. O cara que é lançado fora é aquele cara que acha que Jesus não vai voltar.
O cara que é lançado fora é aquele cara que está displicente, não cuidando, judiando, maltratando os seus conservos, daquilo que Deus tinha deixado para ele cuidar ali. Esse camarada é lançado fora, e ali haverá choro e ranger de dentes, meu Deus. Mateus capítulo 25, bem conhecido, parábola do talento, mesma coisa. Lucas 13, 22 a 30, fala sobre a porta estreita, fala daqueles que praticam iniquidade, mesma coisa, choro e ranger de dentes. E para finalizar, o oitavo, graças a Deus, né, pastor? Chega. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, o rico e o Lázaro. Não fala especificamente que ali haveria choro e ranger de dentes, mas fala sobre um lugar de tormento, né? E o rico clamando: deixa eu ir lá falar para os filhos da casa do meu pai, dos meus irmãos, que o negócio aqui é terrível. Não, eles têm a lei e os profetas. Eles já têm a mensagem, eles já têm a palavra, eles já têm o que eles precisam para poder enxergar segundo os meus olhos. Igreja, você já tem uma palavra para continuar caminhando. Você já tem, é tudo o que você precisa. Se a gente entender, amado, a nossa missão, que a nossa missão como igreja é atrair a presença de Deus, atrair essa nuvem. É sobre isso que eu tenho falado já insistentemente, já há muitas semanas, missão da igreja. Para que isso? Por que isso? Por que atrair essa presença? Por que convidar a presença do Senhor? Por que a gente querer entrar debaixo dessa nuvem? Por que experimentar essa nuvem de glória? Por que experimentar essa presença magnífica, amado? Na palavra você entende que Deus não muda. Deus não muda. Deus é imutável. E aí é que está. Porque Ele não muda, mas eu mudo. Você muda. Seu filho muda. Seu marido muda. O mundo muda. A presença da glória, amado, ela me muda, ela me transforma, ela me retifica, ela me esvazia de mim. A presença da glória, ela me constrange, ela me joga ao arrependimento, ela me leva ao arrependimento, me traz quebrantamento. A presença da glória, ela me traz alegria. A presença da glória, ela me posiciona. A presença da glória, ela me coloca com uma vida de propósito, me coloca dentro do propósito, me alinha com o propósito dele, me traz de volta a visão, tira do caminho de cegueira espiritual e me entrega propósitos eternos que não vão acabar aqui, amado, que não vão acabar nos nossos dias. Propósito de oração, de clamor e súplica, de lugar onde eu vou chegar e tirar os meus sapatos, porque ali é um lugar de santidade. E é um modo figurado aqui dizer, né? Tirar os sapatos, mas sim, pode tirar o sapato. Eu não pode hoje não, que trabalhei o dia inteiro com esse sapato aqui, senão vai vir uma nuvem que não é de glória. Mas entendam, amado, tudo isso e muito mais, é trazido pela presença da glória. É o que a presença da glória nos proporciona, amado. Todos os testemunhos, toda a transformação, toda a cura já feita, toda a salvação, tudo dentro de uma mesma nuvem infinita de bondade e misericórdia, onde o Senhor habita para todos sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu preciso estar debaixo dessa nuvem. Esse lugar tem que ser o meu lugar, amado. Seja por amor, seja por dor, mas que suas lágrimas, suas orações sejam derramadas em tempo, para que não sejam derramadas fora do tempo, depois do
final dos tempos, onde haverá choro e ranger de dente, amado. Não, que o seu clamor fique aqui e seja gerado na eternidade. Entenda esse processo. A glória de Deus é como um fogo arrebatador que desce do céu, o próprio batismo do Espírito Santo, como línguas de fogo. Aqueles que são receptivos a isso, amado, aqueles que são atentos a isso, aqueles que têm sede disso, eles são incendiados pelo poder de Deus. Eles e sua casa servirão ao Senhor na sua intimidade. E eles transportam essa chama dentro de si, eles transportam esse fogo dentro de si, amado. E não tem jeito, aonde eles forem, com esse fogo dentro de si, isso vai sobrenaturalmente irradiar para quem estiver por perto. Sobrenaturalmente, enquanto ele está ali adorando, dando volta na muralha, né? Aleluia, estou dando volta aqui na muralha. Tem uma guerra aí dentro para vencer, mas tem um anjo com uma espada desembainhada aqui, e eu vou ficar aqui dando volta nessa muralha. A guerra acontecendo, o pau comendo, o povo com medo, e você lá adorando. Não sou nem a favor nem contra, não sou de direita nem de esquerda. Eu quero é Deus. Eu quero a presença de Deus. É claro que diante de algumas coisas a gente tem que tomar posicionamento sim, e é papel da igreja também se posicionar, amado. Mas a nossa posição diante da sociedade, a gente tem responsabilidades, mas a gente tem uma responsabilidade muito maior diante do altar. Deixa eu falar isso de novo. Diante da sociedade, a gente tem grandes responsabilidades, importantes responsabilidades, demonstração do caráter de Cristo. Mas diante do altar, nossa responsabilidade é maior. Meu Deus. Eu não vou ouvir. Eu não quero ouvir. Servo mau e negligente, afasta-te de mim. Eu não vou ouvir. Eu não quero que você ouça. Seja alertado, igreja, a voltar para os altares, a atrair essa presença da glória. Aqueles que transportam esse fogo, amado, incendeiam aonde eles estiverem. E quando nós adoramos junto nesse ajuntamento, por isso que é muito bom ter muita gente, mas é bom ter pouco também. Mas quando esse ajunto, esses irmãos queimam juntos, amado, isso começa a crescer, sabe? O que Deus já começou a queimar em mim, queimar em você. E eu creio que tem corações sendo acesos, sendo incendiados nessa noite. Na sua casa, aonde você estiver ouvindo, tem corações sendo incendiados para clamar mais a Ele, para buscar mais da presença dEle. Sabe, isso é tão importante, mais importante do que isso queimar em mim, é isso queimar. E eu não contei esse fogo dentro de mim. Eu não me envergonhar deste fogo dentro de mim. Eu não me intimidar com o fogo dentro de mim. Porque isso vai produzir um mover, amado, a partir de mim, a partir de você. A partir de você, isso vai produzir um mover sobrenatural, que os olhos não estão vendo, mas creia, ser forte e corajoso. Quando o fogo pega, amado, a fumaça sobe. Isso volta para Ele como um incenso de adoração. Meu Deus. Eu quero que o Senhor abra os seus olhos espirituais, amado. Eu oro para isso, para que os olhos espirituais, as escamas dos olhos caiam, para que a gente passe por esse processo de cura da visão espiritual, como aquela cura do cego ali em Betsaida. Jesus, né, passou, talvez você tenha passado por esse processo, você começou, né? Jesus passou por você e você foi curado, glória a Deus, aleluia. Eu não enxergava nada, agora eu estou vendo. O que você está vendo, irmão? Eu estou vendo os homens como árvores. O processo já começou, mas não terminou aí. Jesus vai passar de novo por você, amado, até que você veja claramente. Até que, né, que
que você contemple com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor e sendo transformado de glória em glória na sua própria imagem, na imagem do Filho, como pelo Senhor, pelo Espírito. Que Ele renove a sua visão, amado, que você passe a enxergar devidamente. Para a gente encerrar, eu não sei por qual razão você vai se apegar à oração. Coloca de novo para mim, 2 Coríntios 3,17. Eu não sei por qual razão você vai se apegar à oração. Eu não sei porque você vai começar a buscar a presença dEle e entrar debaixo dessa nuvem de glória. Se é por circunstância, se é porque as situações vão ficar difíceis, isso vai te trazer para perto dEle, ou se vai ser por prazer e por amor. Não sei o porquê. Não sei quais as razões das suas lágrimas. Não sei por que você vai começar a orar, amado, mas que você comece a derramar o quanto antes. Pague esse preço. Pague o preço da oração, pague o preço do clamor, pague o preço da busca. Busque Ele incessantemente. Por falar em incessante, né? Nós temos vivido momentos assim tão preciosos aqui de segunda-feira no incessante. Gente, únicos. Mas o que vocês estão fazendo aí? Só queimando. Não é não? A gente está aqui só queimando. A gente vem aqui para queimar, mano. A gente vem aqui para ficar queimando. Por que vocês, né? De onde vocês tiram essas músicas aí? A gente tira do fornalha, né? A gente tira do meio do fogo umas labaredas acesas ali e tal. E é isso que a gente vai cantar aqui. Aquilo que queima no nosso coração, aquilo que arde no nosso coração. Sabe, deixa esse plano de Deus emergir no seu coração, amado, a ponto que você não possa conter. Sabe, para de querer brigar, para de querer lutar com armas naturais, para de querer perguntar se é pró ou contra, se é a favor ou do outro time. Para com isso, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, porque esse lugar de oração, de adoração, é um lugar de santidade, amado, onde a presença dEle se manifesta, onde o Senhor vem e te cura e te dá visão, faz enxergar planos mais altos, caminhos eternos, propósitos maiores, alcances maiores do que na sua família. Você acha que Deus tem só a sua família para ganhar? Meu Deus, tem gerações em geração para ser transformado de glória em glória. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Repete comigo, somos transformados. Repete comigo, somos transformados. Somos transformados. Somos transformados. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, pelo Espírito. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, quero clamar, Senhor. Quero clamar pela Tua presença, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Senhor, para queimar dentro em nós, para incendiar os nossos corações da Tua presença, Pai, para transbordar, Senhor, para superar a nossa vergonha, para constranger os nossos corações, meu Pai. Deus, para ligar os nossos corações, não nas rádios naturais, mas na rádio sobrenatural, a sintonia do céu, a sintonia da frequência daquilo que já foi dito na eternidade e que está ecoando de geração em geração. Que o nosso coração, que os nossos ouvidos espirituais
se alinhem com essa rádio espiritual, com essa palavra que foi dita na eternidade, todas as palavras eternas, percorrendo em todas as direções e alcançando seu propósito. Oh Senhor, alinha o coração da tua igreja, aviva o coração da tua igreja, para que não sejam encontrados, meu Pai, monos displicentes, Deus, para que não sejam lançados em trevas, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, acende o nosso coração, aviva, Senhor, faz nascer em nós, Senhor. Oh, meu Pai, Tu és, Senhor, Tu és quem traz, Senhor, a realidade. Enche seu coração, amado. Enche seu coração. Sim, papai. Quero olhar na face daquele enche seu coração e ficar da presença dele. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar Sim, na Senhor. presença. Sim, papai. É o meu lugar. Alcança, Senhor. Quero olhar na Alcança, Pai. face daquele Sim, que eu Senhor. amo e O ficar clamor na presença. da tua presença. É o meu lugar. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Tua presença é o meu lugar, Senhor. A tua presença é o meu lugar. Sim, tua presença. Aleluia. Glória a Deus, amados. Que a gente possa se mover nesse sentido, em buscar mais da presença de Deus. O propósito de uma igreja, segundo o coração de Deus, uma igreja que o adora, uma igreja que busca a sua presença e assim vai cumprir nos seus dias aqui o propósito eterno para com ela.